Pessoal, sul-africanos acabam atacando os imigrantes, tudo porque eles acreditam que estão a ser usurpados. E os sul-africanos não fazem isso pela primeira vez. Como eu disse, não é a primeira vez. Mega pessoal, bem-vindo para mais vídeos. Inscreva no canal, ative o sininho que não de partilhar o vídeo que vocês interessados. Bom, primeiramente, o que é que nós devemos entender? A África do Sul é o país com maior infraestrutura funcional da África. A África do Sul acaba a servir como um apoio para as economias africanas. A África do Sul é a vaidade da África. Tudo isso porque as 10 maiores empresas da África em capital acabam estando sediadas na África do Sul. E a gente vê, né, que boa parte dos serviços de satélites e não só que os países, alguns dos países africanos acabam utilizando, é sul-africano. Então, querendo ou não, a África do Sul tem um poder significativo e tem um problema. A população de lá sabe disso. Então, eles abusam disso, se lambuzam disso para conseguir expulsar todos os imigrantes africanos, quer sejam legais como ilegais, de lá. Bom, pessoal, o mais gritante é que isso não está saindo na mídia. Afinal de contas, o que é que está acontecendo na África do Sul? Boa. Depois com essa contextualização, uma das coisas que vocês precisam saber, pessoal, é que tem aqui uns 4 vídeos que eu falo muito bem sobre essa questão toda. Inclusive, eu fiz um documentário, né, na qual acabei espelhando a realidade, né, daquele mundo que eles estão a construir para deixar os moçambicanos do lado de fora. Não queremos os moçambicanos e nenhum outro tipo de africano, essa espécie e tal. Existe realmente um preconceito puro e há pouco tempo eles acabaram saindo nas ruas, na cidade de Durban, e começaram a bater, entendeu? Começaram a bater os imigrantes, começaram a bater imigrantes. Ah, não dá. Imigrante da Europa? Não, não existe. Imigrantes dos países africanos, congoleses, angolanos, o caralho, todo mundo levou chapada. O que acontece, pessoal? Boa parte das pessoas que acabaram sofrendo mais com essa agressão, ou que sofrem mais com essa agressão, são os moçambicanos. Para quem não está entendendo nada do que eu estou a dizer até agora, o vídeo que vocês viram é de uma camada, é de uma classe sul-africana que acabam sendo um pouco radical. São extremistas, são sociedades extremistas que acabam se levantando sempre que existe uma instabilidade econômica ou uma instabilidade, não, ou um peso significativa ou uma queda significativa dos empregos a serem ofertados naquela região. Tudo isso porque a África do Sul, sendo o país que mais cresce economicamente, com maiores infraestruturas, com maior oportunidade de emprego dos países africanos, ou vamos falar da SADC, boa parte dos africanos que acabam estando em países fugidos acabam descendo para lá. Lá na África do Sul se levantou um movimento paramilitar, se podemos dizer assim, agora está a virar paramilitar, chamada Dudula. O que é Dudula, pessoal? Dudula nasce do intuito de expulsar todos os imigrantes e lutar pelos direitos dos sul-africanos. E ele, no princípio, não lutavam só contra os imigrantes, lutavam contra a classe empresária. Mas depois mudaram totalmente o jogo e eles entenderam que os imigrantes são o maior câncer, imigrantes africanos, no caso, são os maiores cânceres da sociedade deles. Eles alegam que estão a perder emprego, alegam que existe muita delinquência, as irmãs estão a ser estupradas e alegam também que eles acabam roubando o cliente, porque os africanos que acabam empreendendo acabam batendo de frente com a concorrência, e essa concorrência, que são empresários pequenos, microempresários, acabam sendo imigrantes africanos que estão lá naquele lugar, e isso eles não gostam nada. Há 2 meses atrás, eu trouxe aqui um vídeo na qual aparecia um grupo, uma sociedade civil inteira, dando uma surra no imigrante e lhe obrigarem a fechar a loja, mesmo ele dizendo que, olha, eu estou legal no país, eles não queriam saber. Ponto. Agora, pessoal, onde é que andam as autoridades perante a essa agressão social? As autoridades não compactuam com isso, são grupos independentes que acabam fazendo isso, são mesmo civis, que acabam se unindo e ir para frente, sem respeitar diretamente as autoridades e desrespeitando totalmente a legalidade que aquele país ofere no quesito imigração. Entende o que eu estou a falar? Então, isso que eles estão a fazer não tem ajuda do governo. O governo, segundo relatos, eles não aprovam isso. E bom, pessoal, antes de me fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada para ver se as grandes mídias acabaram postando isso. Cara, até agora eu não consigo encontrar nenhuma informação vindo de uma mídia de valor ou uma mídia séria
a relatar. Então, isso mostra também uma máscara, né, daquilo que diz ser a África do Sul. São pessoas independentes, angolanos que estão lá na África do Sul, filmaram, mostraram para nós, e é gritante a maneira que isso está sendo abafado, certo? Diz assim, pessoal, qualquer tipo de manifestação é muito importante, mas quando estamos a falar sobre imigração, há de se ter alguns promenores. Primeiro, a imigração acaba impulsionando a economia de um país. Um exemplo disso são os países europeus, são os Estados Unidos da América e, atenção, o Brasil. Pode não parecer, mas o Brasil é um país que, graças também à imigração, teve um crescimento gigantesco. Não dá, como? Cara, é só você olhar para a população brasileira do jeito que ela é hoje. Por ela ter permitido a imigração, ela conseguiu chegar até aos níveis. Claro, né? Existe uma nuance toda. Existe uma história completamente torta, que nós não vamos discutir aqui, sobre a questão dos imigrantes que foram lá no Brasil para trabalhar, certo? Não vamos discutir isso aqui hoje, por enquanto. Mas, querendo ou não, mais tarde começou a surgir uma imigração orgânica e até os dias atuais lá funciona. Tem alguns problemas isso daqui, mas funciona. Os Estados Unidos da América, você olha que está tendo um problema de caçar os imigrantes ilegais e serem deportados. E atenção, muitos desses imigrantes que estão a ser caçados pelo ICE lá nos Estados Unidos da América não estão a ser deportados pelos países de origem, mas sim para os países que acabam fechando contrato com o governo norte-americano. Quer seja qualquer país fugido da América Latina ou um país fugidíssimo lá, lá na África, é lá onde eles mandam. Mas não é comparado àquilo que está acontecendo lá na África do Sul. Porque na África do Sul são sociedades civis que acabam se levantando, batendo imigrante legal e ilegal, porque eles não querem, segundo eles dizem que esses africanos devem ir lá, voltar nos países deles. Eles dizem assim, esses africanos devem ir lá, voltar nos países deles e arrumarem o país deles. Não lhes queremos aqui, entende? Não lhes queremos aqui. Agora você me fala, pessoal, o que isso pode causar? Um dos prejuízos que isso pode causar. Primeiro, a África do Sul, para ser robusta, é porque também tem lá capital estrangeiro. E esse capital estrangeiro pode, com certeza, parar de entrar graças a essas imigrações. Porque eu acredito que tem muitos imigrantes de outros países africanos que meteram dinheiro lá. E eles olhando esse movimento que acaba hostilizando totalmente os imigrantes, quer seja legal ou não legal, pode fazer sim com que os imigrantes acabam retirando o valor deles lá. Isso vai ferir a economia a curto prazo? Não vai. A longo prazo, pode ferir a economia? Como não dá? Vamos lá. Se a gente olhar do jeito que a África do Sul está construída hoje, boa parte dos serviços que pagam pouco é ocupado pelos imigrantes. Esses imigrantes, se acabarem saindo daquele país, com certeza, vamos ter aí um problema sério no quesito de serviço, porque os sul-africanos não vão querer ganhar pouco a, por exemplo, trabalhar, lavar louça, não sei lá. Os sul-africanos nativos não vão querer trabalhar com pouco salário ou com um salário abaixo da média. Eles não vão querer. Eles vão querer um salário muito alto. E é só olhando, né, a realidade dos países europeus que acabam buscando imigrante, tudo porque existe ali um mercado de emprego muito vasto. Agora, pessoal, qual é a lição que nós podemos tirar dali isso? Vou reiterar, pessoal. Isso não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu em 2017, se eu não me engano. 2019 aconteceu. Em 2023 aconteceu também a mesma merda. Só que desta vez acaba sendo um pouco mais explosivo, porque muitos angolanos que estão lá na diáspora acabam filmando e mostrando para nós, dando um pouco mais de seriedade. E alguns portais angolanos acabaram postando, aqueles que não têm rabo preso, certo? O que é que acontece, pessoal? Nós podemos avaliar essa situação e olhar assim. Chegou o momento dos africanos pararem de olhar a África do Sul, por exemplo, como a solução dos seus problemas, certo? Por mais que a África do Sul seja uma vaidade para os africanos, porque é uma economia robusta comparada aos outros países africanos, é uma economia que só vem crescendo cada vez mais e lá as coisas realmente andam comparado aos países africanos, devem parar de olhar lá. E agora, parando de olhar lá, pode trazer os africanos a emigrarem massivamente fora do continente. E isso sim pode ser um problema também sério, né? Porque, poxa, não existe só uma única forma de estar pelos seus países, porque querendo ou não, os africanos não vão parar de imigrar. Os africanos não vão parar de imigrar. E eu sei, né, que vão entrar naquela ladainha de somos todos irmãos, não sei quanto. Só que lá os sul-africanos não querem saber. Sabe aqueles caras que fazem da operação do Lula? Estão um pouco se fudendo com essa de somos irmãos, entendeu?
E enquanto vocês ficarem nessa ladainha de somos todos irmãos, e África do Sul também é sua terra, vai receber chicote. Porque a polícia, mesmo não sendo conivente, ela também não acaba dando uma resposta séria, ao passo que termine com aquela confusão toda. Porque daqui a pouco vai se levantar de novo. Entende? E aquilo acaba mostrando também, aquela atitude acaba mostrando também que a usurpação de função existe naquele país. Entendeu? Existe naquele país. Porque, para quem diz, tudo que a polícia não consegue fazer, nós, a sociedade civil e algumas operações por ali, alguns grupos organizados, vamos dar conta do recado. Vocês se preocupam com isso e deixam os imigrantes na mão da gente. E veja, pessoal, esses imigrantes não estão a ser encontrados, por exemplo, só no meio da cidade. Esses imigrantes estão a ser encontrados nas periferias, estão a ser buscados lá na periferia. Tem relato de que tem imigrantes que estão aí há muito tempo, entendeu? Que têm uma vida inteira ali. E eles acabam removendo ele das suas vidas. É muito triste, é uma situação reprovável. As autoridades sul-africanas deveriam ter uma resposta imediata já. Não esperar que isso se alaste mais, porque no exato momento que nós estamos a falar, deve estar a acontecer a mesma merda. E o que nós temos aqui é fazer nada. Não temos nada para fazer. A não ser, por exemplo, fazer chegar ao máximo de pessoas possível. Tens uma família lá na África do Sul, lhe liga ainda. Às vezes também apanha uma chicotada. Lhe liga ainda, lhe manda um WhatsApp, não sei. Às vezes apanha uma chicotada. Bom, pessoal, não está saindo em grandes mídias, não está. Mas se fosse num outro país, se fosse num país onde a maioria são brancos, cara! Ai. Tá bom. Inscreva no canal, ative a notificação de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nunda, nos vemos na próxima. Tchau. We are fixing this continent. This thing of you guys moving from one country to the other, it's no longer working. We don't want this as African people anymore. We are tired of seeing African migrants moving all over the world, refusing to fix your own countries. Now we're making it very clear to you guys, Utitina, we don't want you here. We want you to fix your countries. Now you came here with a traveling document. You came with a passport. You know that you are a visitor, but now you decided to come and integrate in our communities. You know very well that what you have done is wrong. How many children do you have here? We can come to Ghana and do what you're doing. Keep your passport. Now you're carrying a bucket. It's 11 a.m. You were supposed to be fighting the government of Ghana there to ensure that they are getting things right. No, there's no fight in Ghana. You must fight once a day. Where's your papers? Passport. Passport. Where's your passport? Take it out. Baba. Let me see your passport. Let me see. Luna. Serious. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify these things for you? I'm blind. Baba, let me tell you. I'm not Candidate. foolish. These things, let me tell you, ne? You know by law you're not supposed to certify as an immigrant. You're not allowed to certify your passport. No. Okay, why do you certify your passport in a foreign land? Okay. Let's just start there. Why do you certify your passport in a foreign land? You see, it was raining. I follow you guys back on Facebook. How you? It was raining these days. And when you go out with the passport, sometimes it gets spoiled. That is why I satisfy it so that it won't spoil. Baba, Ghana don't do that. Okay. Ghana don't do that. All right, sharp. Ghana Let me is show the you. oldest African country that is. Let me show you that when you are abusing our system. systems, ne? On the 10th of April, okay, the 10th of April, you entered your country when? The very same day you came back. When? Yeah, it's a proof. Yeah. Proof. Here's the proof. That crocodile can't go. You went to Ghana on the 10th, and then you came back. No, Because here it says you exited Ghana to South Africa. When? Here it says you entered, here you exited. And it's the same date. It's the 10th of April, 10th of April. This stamp you got there in Elof Street on the street. This is where you got the stamp. Oh, they've got a connection here. no. I am telling you, that's where they buy it from. No, Papers don't